Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, hoje a palavra é meio assim, como é que eu posso dizer? É interessante porque muita gente às vezes não sabe disso, essa é a verdade. Muitos cristãos até já ouviu essa pregação na igreja e tudo, principalmente cristãos mais velhos, né? Mas parece que, não absorve, e às vezes tem um motivo porque a pessoa não absorve a palavra. A pessoa entra, né? Recebe a palavra de Deus e sai para casa e a vida continua do mesmo jeito de passado e ela não se atualiza, né? Ela não se reveste, né? Daquela mensagem ali, daquela palavra poderosa que foi dada ali pelo pregador, pelo pastor. Então a gente vai ver aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. No versículo 10 ao 17. Só que a gente não vai ler tudo não. Vamos ler só uma parte aqui para a gente ter uma ideia sobre isso que eu estou falando, né? Foi uma mulher que foi curada no sábado, né? Mas aí o sábado, tira de letra, isso aí não importa aqui para a passagem da gente agora. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela endireitou-se e passou a louvar a Deus. Aí mais lá na frente, né, mais um pouquinho ali no versículo 16, ele informa aqui o que é que aquela mulher tinha, né? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo, né? Nosso Senhor Jesus, e é maravilhoso. A gente viu aqui logo de cara que é sempre instantâneo a cura de Jesus. É maravilhoso isso. Irmãos, aqui a gente vê uma coisa, de certa forma, muito séria e que eu acredito que aborda aqui muitos cristãos. Por quê? Tem muitos cristãos, irmãos, que não vive uma vida que é para ser, não vive uma vida de santidade, não procuram estar, alimentando o Espírito Santo de Deus, e isso atrapalha muito a sua vida, a sua caminhada cristã, atrapalha demais, irmãos. E o que acontece, irmão, que muitas vezes o Satanás vê essa brecha, porque isso é uma brecha. Quando você se torna um filho de Deus, né? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, né? Você é revestido ali pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e você passa a ter uma nova vida, uma nova conduta, só que tem muita gente que olha para trás, olha para aquela vida passada, né? Faz como, dá um exemplo aqui bem, pode ser até polêmico, né? Como a mulher de Jó, né? Com a mulher de Ló, que ao olhar para trás, né, virou estátua de pedra, né? Estátua de sal, né? Então, assim, irmãos, a gente não deve olhar para o passado, a gente não deve olhar como era legal aquela curtição que eu fazia, aquelas noitadas que eu tinha, né? Ou aquelas mulheres que eu tinha, ou aqueles homens que eu tinha, saía nas noitadas aí, aquelas, né, enfim, bebedeiras, né, drogas, enfim, irmãos. A gente não deve estar olhando para o passado, vendo essas coisas. Às vezes você pode passar até pelas pessoas que foram ou até são seus amigos, mas que ainda estão naquela vida. Você não deve parar lá para ficar olhando, isso é legal, isso é o quê? Porque o diabo espera essas brechas, irmão. O diabo espera só você, é só uma brechinha. É só uma brechinha, como diz a palavra de Deus. O Satanás fica como o maligno fica como um leão ali à espreita, só esperando o vacilozinho da presa. Quem é a presa? Você, irmão, é você que é a presa. É só você dar uma brechazinha que o inimigo entra na tua vida e faz aquela
aquela arruaça, né? Então, irmãos, isso aqui mostra exatamente sobre uma mulher que há 18 longos anos vivia sobre cárcere de Satanás. Um espírito de enfermidade tomava conta de sua vida. E ela ficava curvada ali, há 18 anos ela curvada. Não tem aquelas pessoas que estão curvadas? Eu não estou dizendo que toda pessoa enferma, toda pessoa com alguma deficiência, irmãos, é espírito maligno. Não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui sobre um caso à parte, um caso que às vezes você era uma pessoa boa e de repentemente aconteceu do nada uma enfermidade ali misteriosa do nada, ou até mesmo, irmão, a falta de vontade. Sabe aquela pessoa que entra, por exemplo, você passa o dia sem fazer nada para Cristo, sem ler a palavra de Deus, sem orar, uma pessoa seca, você já se converteu, aceitou Jesus, mas você não consegue mudar. Uma pessoa assim, irmão, provavelmente tem um espírito maligno ali acompanhando ela, pode ter certeza. O Espírito Santo já rapou faz tempo, né? Saiu, e o espírito maligno tomou posse. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar nós, né? Qualquer espírito que tiver, sai. O Espírito Santo vem e habita em nós, e aquela casa é restaurada. E quando você não cuida da casa do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo, e nem alimenta o Espírito Santo, tem até vídeo já eu falando sobre isso, quando você não alimenta o Espírito Santo de Deus, ele vai embora, irmão. Ninguém vai ficar passando fome, não é verdade? Então, ele vai embora. E aí aquela casa fica vazia, e novamente vem o Espírito e retorna até pior, né? Como diz as Escrituras, o próprio Jesus conta essa parábola aí. Então, irmãos, essa mulher, 18 anos, ela sofria com essas enfermidades através de um espírito maligno. O próprio Jesus comentou aqui que ela vivia presa pelo espírito de Satanás. Irmãos, isso é muito forte. Uma mulher como eu, como você aí, que vive dentro de uma igreja, vai para a igreja, vai cultuar, vai louvar a Deus, entendeu? E ela mesma, se ela vivia aprisionada, o espírito maligno não deixava ela adorar. Ela até ia para a igreja lá entre trancos e barrancos, ela ia para a igreja, mas ela não conseguia, né, fazer a adoração completa. Ela não conseguia realmente, talvez sentisse muita dor também. Aqui não demonstra muito detalhe, né, como era a vida dessa mulher, mas ela provavelmente sentia dor também. Então essa mulher, irmãos, ela vivia horrores aí há 18 anos, ia para a igreja, talvez até louvasse em casa ou tentasse louvar, ninguém sabe como é que era a vida dela, mas mesmo assim o espírito maligno dominava ela, irmãos. E a gente sabe que naquela época ainda não, né, quem aceitasse Jesus não tinha ainda o Espírito Santo, somente quando ele subiu ao Pai que o Espírito desceu para seus filhos, não é verdade? Então, irmãos, ainda não tinha isso. Jesus ainda estava na terra, ainda estava no evangelismo, né? Na parte do evangelismo, pregando a palavra de Deus, as boas novas. E aí, irmãos, essa mulher vivia, né, na religiosidade, né? Ia para a sinagoga e tudo, fazia todo o procedimento que todo israelita fazia naquela época, né? Todo filho de Deus naquela época ali fazia, chamado, né? O povo de Deus fazia naquela época. E essa mulher, irmãos, ela continuava doente, ela continuava doente, não tinha nada que tirasse, né, aquele espírito da vida dela ali. Até ela nem sabia que aquilo era um espírito maligno, até, irmãos, que ela teve um encontro com Jesus, em um certo dia, no sábado ainda, que a história conta no sábado, mas vocês esqueçam o sábado, que aqui está dando outra sobre os ensinamentos do povo de Israel, que não podia, né, o sétimo dia e tudo, mas esqueçam o sábado, a não ser que você seja adventista, né? Mas tudo bem. Então, num certo sábado, né, Jesus estava ali na sinagoga, ali ensinando, pregando, né, o evangelho, as boas novas de Deus. E Jesus olhou e viu aquela mulher ali curvada. Então, ele foi lá e repreendeu o maligno e disse: esteja curada, mulher. E instantaneamente ela foi curada de sua enfermidade. Olha aí. Isso não é ou não é maravilhoso, né? Assim como outras pessoas, assim como também eu fui, graças a Deus, somente a Deus. Irmãos,
E aí a gente vê, às vezes, pessoas que passam um dia seco dentro de casa, não escutam um louvor, não assistem um filme bíblico, não lê a palavra de Deus, não ora, acorda, amanhece, dorme sem fazer uma oração, diz, não dá, não tenho tempo, estou com preguiça, ou então vive por trabalho. Irmãos, essas pessoas estão dando brecha. Essas pessoas que não tiram tempo para ter comunhão com Deus, estão dando brecha, irmão, para o inimigo. E uma vez que o inimigo percebe essa brechazinha, ele entra. Satanás entra com tudo. Quando eu falo Satanás, não necessariamente Satanás o próprio, mas existem os agentes, os espíritos malignos, né, que trabalham para ele, que vão fazer esse procedimento. Irmãos, é muito sério isso aqui. Conheço muita gente que é cristão e de repentemente se afasta dos caminhos de Deus. Nem foi para o lado errado, nem está fazendo nada de errado, mas simplesmente deixou de ir. Perdeu completamente o interesse. E o que foi isso, irmão? Se não for o inimigo tomando posse da sua vida, aquela pessoa que já deixou, o Espírito Santo fugir da sua vida, saiu, o Espírito Santo já saiu, não faz mais parte ali daquela casa ali, não habita mais entre ele, e aí deu brecha para o inimigo, e aquela pessoa começa a se revoltar em casa, aquela pessoa começa a parar de orar, começa a parar de ler a palavra de Deus, né? Isso aqui, irmãos, é tão poderoso que vocês, assim, óbvio que tem graças ao meu bom Deus, tem muita gente que sabe a importância de estar firmado na palavra, mas tem muita gente, irmão, que olha, eu ainda vou dizer ainda aqui, que é crente, porque o crente é aquele conhecido de andar com a Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que é crente, se converte e vai até para a igreja no domingo, no coisa, mas não lê a Bíblia. Leva lá, vai para o culto, pastor, o pregador diz, abra no livro tal, ele abre, lê ali junto com o pastor, encerrou o assunto, fechou a Bíblia, encerrou a pregação, fechou a Bíblia e vai para casa, e só no próximo culto que ele vai pegar na Bíblia de novo. É verdade, irmão. Tem muito que é assim. Graças ao nosso bom Deus, não são todos, né? Tem muita gente mesmo fervorosa aí, cheia da presença do Espírito Santo, irmão, porque quanto mais você lê isso aqui, mais cheia do Espírito Santo você vai ser. E eu vou ser bem sério, a palavra de Deus diz que o próprio Satanás sabe de qual o evangelho, viu? Então, não estou dizendo que todo mundo que sabe o conhecimento da Bíblia vai ser salvo, ou não tem perigo de ser pego pelo Satanás, de ser vítima, né, ser preso por Satanás, porque até mesmo pastores acabam dando brecha e são vítimas aí do espírito maligno, toma posse da vida de vocês e depois ele se arrepende mais na frente aí, quando dá tempo, irmãos. Então, como irmãos, que a gente não dá brecha para o inimigo, é procurando uma vida de santidade, é ter comunhão, irmãos, com Deus. Você tem, irmãos, que ter sempre o hábito de amanhecer orando, orar durante o dia e antes de dormir orar, sempre agradecendo, sempre pedindo proteção divina, irmão, que eu gosto até de chamar proteção celestial, né? Porque vem de Deus. A gente tem que pedir isso, irmão, a cada momento. Vou sair para trabalhar, peço um revestimento de Deus na minha vida, também para a minha casa, também para os irmãos de igreja, peço revestimento para todo mundo. Irmãos, tem que ser assim, é todo santo dia. Faça chuva, faça sol. O dia está difícil, está complicado, parece que as coisas estão de perna pro ar, mas você tem que dar glória a Deus mesmo assim. Mesmo assim, irmãos, você tem que pedir, Senhor, deu errado hoje, Senhor, perdi o emprego, mas está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Todo dia você tem que entregar a tua vida a Deus. Eu entrego a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, em tuas mãos, Senhor. Tem que ser assim, meu querido. Você tem que todo dia se revestir da armadura de Deus. Se não for assim, irmão, você cai. Se não for assim, você dá brecha. Deus tem que fazer parte da tua família, tem que habitar ali na tua casa. Tem que fazer morada ali na tua casa, porque senão o inimigo entra até dentro da igreja, irmãos. Veja que a situação era a sinagoga era uma igreja. E o inimigo, a mulher sempre ia para o culto e o inimigo estava lá.
E aí também a gente sabe que tem muito pessoas que o espírito maligno se revolta dentro da igreja, né? Enfim, ele se manifesta ali no meio da pessoa na hora de uma adoração. O espírito não aguenta, ele se revolta ali dentro de um irmão ali, enfim, de uma pessoa ali dentro da igreja. Acontece, irmãos. É necessário, leve isso a sério. É necessário a gente se revestir da armadura de Deus, irmãos. É necessário, e a gente vai ver até isso aqui no livro de Efésios. Eu até deixei aqui separado aqui esse papelzinho de evangelismo. Deixei aqui através do papelzinho de evangelismo, a armadura de Deus, irmãos. Vamos ler aqui, é rapidinho. Isso aqui é muita sabedoria aqui pra gente, para todos nós cristãos, irmãos. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, contudo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, olha aí, os santos aqui são todos aqueles filhos de Deus, amém? Irmãos, vejam aí como é o revestimento de Deus. A gente tem que orar por tudo, por todas as ocasiões. Tem que estar orando em espírito, irmão. Está se revestindo, tem que estar com os pés firmados na palavra de Deus. Irmãos, a gente tem que viver o evangelho, irmãos. Eu sei que temos muita dificuldade de estarmos assim, firmes devido ao dia a dia, devido às lutas, às tristezas, às aflições que a gente tem. É complicado muitas vezes, devido à nossa dificuldade, a gente realmente seguir 100%, mas você tem que procurar o máximo possível estar se revestindo da armadura de Deus, para que você não seja vítima de Satanás aí, para você não perder ali, você perder a sua salvação através de uma brechinha que você deu, você perder a sua salvação, irmãos. Aí aqui no final ele mostra que a gente tem que estar firmado na palavra. Como é que diz aqui? Os pés, deixa eu ver se eu acho aqui bem ligeirinho. Com os pés, tá aqui. Tenda os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Prontidão, irmãos, é a gente a saber. É a gente saber o evangelho sem precisar ler, irmãos. A gente está afiado. A gente está afiado com a palavra de Deus. Eu não preciso toda a vida ter que abrir. Tudo bem, eu confesso que minha memória é ruim, né? Você toda a vida abrir e procurar livro, versículo, capítulo. Realmente tem muita pessoa que tem dificuldade assim como eu. Mas você saber o evangelho, o que diz ali, o que é que Jesus nos ensinou, como se defender, né, dos momentos, como procurar Deus, como tudo isso, irmãos, que você saber isso de prontidão. Não precisa você abrir a Bíblia para poder coisar, não, para poder ser instruído ali, não. Você já leu, já pegou. Mantenha ela firme no seu coração. Mantenha a palavra de Deus firme no seu coração, porque aí, irmãos, ele vai ser sempre um filtro. Quando vier uma distração na tua vida, você vai saber, através desse filtro que é a palavra de Deus, você vai saber, irmão, expelir aquilo que não é de Deus. Você vai saber se defender, porque ali já é a armadura revestida em você. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Vamos se manter firme para a gente não ser vítima
de Satanás. Eu sei que eu dei duas passagens aqui, irmão, mas é sobre a facilidade que Satanás tem de entrar na vida da pessoa através de uma brechazinha só. Ele entra na vida da pessoa e ele começa ali a destruir as barreiras ali, começa a te deixar sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, né? Sem vontade de ler a palavra de Deus, sem vontade de buscar a Deus, e simplesmente, irmão, com o tempo você se esquece e volta para o mundo, e aí a sua salvação foi por água abaixo, irmãos. E depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso aí, sobre a porta estreita, né, de Deus, dos céus, né? Irmãos, então é isso, irmãos, se revistam com a armadura de Deus, não dê brecha para o maligno. Essa é a mensagem que eu passo para você hoje, irmão. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus.